Boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos rapidamente dar alguns recadinhos aqui, né? Desligarem primeiramente os celulares, né, para não haver interferência. E, como todos já sabem, nós temos as palestras todos os dias, menos nas sextas-feiras. Segunda, terça e quinta, nós temos palestras às 20 horas e quarta neste mesmo horário, como sempre. Domingo às 10 horas e temos também a evangelização. O plantão de atendimento antecede meia hora antes da palestra, né? Do início da nossa reunião. O curso preparatório do Espiritismo, sábado, às 4h15 da tarde. Grupo de apoio de dependentes químicos, sempre na sexta-feira, às 7h30 da noite. Nós temos também uma viagem que será realizada dia 28, 29 e 30 de outubro para Sacramento e Araxá. Os interessados poderão conversar com a Sandra, com algum de nós que estaremos aqui, certo? Então, por enquanto, é só isso. Nós estamos também pedindo para compor as cestas básicas que são distribuídas, leite, café, molho de tomate e arroz. Quem puder contribuir com isso, nós já agradecemos antecipadamente. Tá bom? E agora, então, nós vamos iniciando a nossa reunião da tarde. E é o momento de nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a fim de recebermos também todos esses eflúvios, a sustentação necessária para darmos andamento à nossa reunião de hoje. Jesus amado, nosso Mestre, nosso irmão maior, se conosco, Senhor. Envia-nos por caridade os teus mensageiros de luz, de paz, a fim de que tudo transcorra da melhor forma possível. Confiamos na vossa providência divina, confiamos nos amigos da espiritualidade, que sempre se postam aqui para nos receber de braços abertos. Agradecemos pela sua presença entre todos nós e vamos já assim, de imediato, darmos início à nossa reunião de hoje. Hoje, com a nossa irmã Maria Helena, que fará a palestra para todos nós. Como vocês sabem, após a palestra, então é dado o momento para perguntas, para o intercâmbio entre todos nós. Certo? Vamos assim, então, confiantes, iniciarmos, por favor. Já tem aguinha aqui, se precisar aumentar um pouco. Assim, tá bom. Boa tarde a todas, que Jesus nos abençoe na tarde de hoje, que faça que ao nós sairmos daqui hoje, nos sintamos mais fortalecidas para a prática do bem e do amor ao próximo. O nosso tema de hoje é baseado no livro de Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca, Benefícios da Prece. Nós sabemos que a prece é um ato de adoração. Nós oramos a Deus pensando nele, nós oramos a Deus para nos aproximarmos dele e nós nos oremos para nos colocar em comunicação com ele. Eu acho que não há nenhum de nós aqui presente que não faça este ato de adoração. Em todos os momentos, desde o nosso despertar, logo ao amanhecer, nossa primeira atitude é orar ou agradecer. Tá baixo? Tá bom, obrigada. Agradecer. Então, pela prece, nós sabemos que através da prece nós atraímos sempre os bons espíritos,
que vem nos sustentar para resolver principalmente os nossos dissabores do dia a dia, dar solução às nossas dificuldades e até nós conseguimos atrair esses bons espíritos, desde que nós tenhamos bons pensamentos. Assim nós adquirimos sempre forças necessárias para vencer as nossas dificuldades. Que eu acho que se nós não tivermos o nosso momento de fé, o nosso momento de oração, dificilmente nós conseguiremos passar por nossas dificuldades. A oração, entretanto, porque nós vamos rezar, nós vamos orar, vamos pedir ao Pai a sua proteção, pedir aos bons espíritos que nos assistam nos momentos difíceis, que vai nos exonerar das nossas lutas, que vai nos fazer que nós, eles não merecem isso, coitadinha, então vamos deixar sem nada. Não, ele não vai o que nós temos que passar, ninguém passa por nós, mas a prece nos ajuda a transpor com mais coragem, com mais dignidade, com mais força, com mais fé. Do ponto de vista espiritual, a prece é uma emanação dos mais puros fluidos, que vem fazer uma magnetização sobre nós, e uma magnetização espiritual, para quem nós, muitas vezes, por nós mesmos ou por outrem, porque normalmente nós sempre estamos pedindo por alguém. Então, através dos passes que nós tomamos na casa espírita, nós muitas vezes nós vamos fazer um passe à distância por um irmão nosso, por um ente querido que não pode estar aqui presente no momento. Então, através da prece, do amor, nós conseguimos mandar essa magnetização à distância para quem está precisando. Então, sabemos que a prece, ela operando à distância, é uma emanação de fluidos que são dados pela força de vontade nossa, pelo nosso amor e, principalmente, nós sabemos que vai envolver aquela pessoa que está necessitada, fortalecendo principalmente o seu espírito. A prece é um traço de luz que une as almas que se amam e se propõem a querer ajudar. Os nossos apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia, nos capítulos, Mateus no capítulo 6, versículos 5 e 8, Marcos no capítulo 11, versículo 25 e 26, e Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14, nos ensina e nos dá as condições de como nós devemos fazer a prece. Dizem eles, resumindo, todos os três ponderam nos mesmos pontos principais. Dizem eles, nós não devemos orar nos fazermos em evidência. Então diz Mateus, não fazer como os hipócritas que querem se sobressair, falando alto, se sobressaindo no meio. Acho que estou com isso, garganta seca aqui. Da sinagoga. Dizem eles ainda, nós devemos orar em secreto. De preferência, esse secreto que ele diz, não é que nós não devemos orar na frente de ninguém. Esse secreto é um secreto nosso próprio. Nós fazermos um recolhimento, fazermos uma reflexão. Então, para que chegue até o Pai as nossas orações. Dizem eles ainda que nós não devemos orar com muitas palavras. Não, seja bem-vinda, minha irmã. Não tem nada a desculpar. Ele diz que nós não devemos orar com muitas palavras como gentios. Então, até eu costumo dar sempre como exemplo. Eu me lembro da vovó. A vovó usava, desde que eu a conheci antigamente, as pessoas já eram senhorinhas, sendo bem mais moças, né? Na minha idade, vovó já era uma senhorinha. Então, ela usava aquele avental comprido, com 2 bolsos, e nos bolsos o terço. Então, ela sentava na cadeira de roda e, às vezes, conversando com a gente, você só via balançando o dedinho assim no terço. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Então, não vou dizer para vocês, não estou fazendo censura nenhuma, que não seja válido. Mas não há necessidade de muitas palavras. Então, fazer repetidamente.
E uma coisa ainda que Mateus, Marcos e Lucas nos coloca, é que nós devemos, antes de orar, perdoar os nossos desafetos, o que não é fácil. Nós sabemos que perdoar é uma das coisas, umas tarefas bem difíceis que todos nós temos que enfrentar. No próprio Pai Nosso diz: Senhor, perdoai as nossas faltas, assim como nós devemos perdoar aos nossos inimigos, aos nossos desafetos. Então, ele diz que Mateus, Marcos e Lucas propõem que quando nós conseguimos perdoar, nós estaremos com o coração mais aberto e será muito mais fácil as nossas preces chegarem até o Pai. E principalmente eles dizem que nós devemos orar com humildade. Então não adianta eu chegar com arrogância: o senhor sabe que eu estou precisando disso, o senhor trata de me atender porque eu preciso. Não, nós temos que ser humildes, o que é também uma coisa difícil na sociedade de hoje. Não digo para nós, e que somos aprendizes da doutrina espírita, que estamos ainda gatinhando, fazendo nossa reforma íntima dia a dia, nós sabemos que o perdão, a humildade, faz parte da caridade, principalmente, que fora da caridade não há salvação, faz parte do nosso lema do dia a dia. Então tem uma fábulazinha bonitinha que eu achei, chamada Tapetinho Vermelho, que vem bem esclarecer os ensinamentos de Mateus, Lucas e Marcos. Conta a fábula que morava no interior de uma cidadezinha uma pobre senhorinha com a sua neta órfã. Só que, infelizmente, a menininha era tetraplégica. A avó não tinha condições financeiras de manter um médico para vir curar a menina, fazer nem curar, para saber que a menina era tetraplégica, que não tinha cura, fazer o atendimento necessário. Mas ela, apesar dela tratar a neta muito bem, com os seus chazinhos, com as suas ervas, a menina piorava dia a dia. Aí teve um dia que ela, desesperada, ela resolveu ir até a cidadezinha mais próxima, procurar ajuda no hospital público. Não precisa falar nada para vocês, ela foi no hospital público, sem comentários à parte nosso. Então ela não conseguiu, infelizmente, a ajuda que ela precisava. Os médicos disseram, se ela quisesse a ajuda, que não tinha nenhum médico disponível, e até o lugar onde ela morava, que era distante do hospital, aproximadamente umas 2 horas. Que ela deveria trazer a neta para o hospital para ser atendida. Ela saiu ali desesperadamente e na volta, no caminho, ela passou por uma igreja. Logicamente a porta estava aberta. E como ela tratava da neta há muito tempo, ela não sabia nem como era a igreja, que ela nem tinha muito tempo que ela não entrava na igreja. Ela entrou na igreja e viu várias senhoras ajoelhadas rezando em voz alta. Ela se achegou a elas e fez parte da oração. Quando as senhoras terminaram, perguntaram o que aquela senhora maltrapilha estava fazendo ali na igreja. Elas ficaram assim constrangidas de ver aquela senhora na igreja. Ela disse que tinha vindo pedir pela sua netinha que estava doente e contou o que se passava. As senhoras, mais do que prontamente, se prontificaram a fazer as vibrações, as orações em voz alta para a menina. Quando elas terminaram, depois de quase 1 hora de preces, a senhora falou: eu gostaria, eu mesma, de fazer uma prece. Eu gostaria de pedir a Jesus que olhasse pela minha neta. As senhoras sempre olharam entre elas, assim, meio desconfiada. Aí uma disse assim para a outra: não vamos deixar ela fazer a prece, não. Ela não deve nem saber nem orar. Ela falou: não, deixa eu fazer. E ela insistiu. Boa tarde. Seja bem-vindo. Aí, tanto que ela insistiu, as senhorinhas deixaram. Aí, então ela disse assim: Jesus, eu estou aqui. Por favor, pegue um papel e lápis e anote o que eu tenho que falar. Aí ela disse para ele: olha, eu moro às 2 horas de distância daqui, mais ou menos. Para chegar até lá, o senhor tem que pegar uma estradinha de terra, depois um atalho à direita, à esquerda, e foi descrevendo os detalhes como Jesus chegaria até a casa dela. As senhoras, uma olhava para a outra, dava risinho, assim, sarcástico, né? Aí uma disse assim: imagine se ele vai atender o pedido dela, ela não sabe nem orar. Ela não está sabendo orar. Aí ela disse sempre: olha, um detalhe.
quando o senhor chegar na minha casa, na porta o senhor vai encontrar um tapetinho vermelho. E embaixo desse tapetinho está a chave. O senhor abre a porta, entra e vai ver a minha neta. Obrigada, Jesus. Terminou aí o pedido dela para Jesus. As senhoras se entreolharam sem graça, a senhorinha se despediu e voltou para casa. E as senhoras fizeram uns comentários sarcásticos, achando que elas só sabiam orar como os gentios e como os hipócritas, né? Como dizia Mateus, Marcos e Lucas. Aí ela voltou. Quando chegou em casa, ela abriu a porta e eis que a neta veio andando recebê-la. Aí ela falou para a neta: o que aconteceu? Ela falou: não, vovó, esteve aqui um senhor muito bonito, de cabelos brancos, de cabelos longos, desculpe, vestido de branco, sentou-se à minha cama, beijou as minhas mãos e pediu que eu levantasse. Depois ele orou comigo e foi embora. Só que na hora que ele estava saindo, ele deixou um recado para a senhora, que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Então, isso vem nos mostrar os ensinamentos de Mateus, Marco e Lucas, que não há necessidade de nós orarmos em evidência, que não há necessidade de nós orarmos com muitas palavras e que não há necessidade de nós termos um lugar específico para orar. Nós podemos orar em qualquer lugar, mesmo nesse trânsito agitado de São Paulo, às vezes numa parada no semáforo, não custa nada a gente olhar para o céu, mesmo sendo poluído, e agradecer a Deus por nós estarmos vivos, pela nossa família, pelo conforto, apesar de nós estarmos num trânsito, nós estamos sentados dentro do carro. Quantas pessoas estão dentro do ônibus, ali em pé, empoleirados, e não estão reclamando. E nós estamos reclamando porque o nosso carro não saiu daquele determinado lugar. Então, a oração, o agradecer. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Quando a gente vai tomar uma água, eu principalmente adoro água, né? Sempre que eu peço água, só um pai pode dar uma coisa tão boa como a água. Então, isso nós fazemos agradecer. Então, nós vimos que o pedido dessa senhora foi uma cura. E nós sabemos que há enormes benefícios de curas são feitas através da prece, e são cientificamente comprovadas. Na Universidade do Instituto Maide América, em Kansas City, nos Estados Unidos, eles fizeram uma experiência com 990, mais ou menos, pacientes. Eles escolheram, assim, dividir esses pacientes em 2 grupos, aleatoriamente. Então, sem saber qual era a gravidade da doença, o que eles tinham ou não. Dividiram os grupos e não se considerou a gravidade do ato. Sabiam somente o primeiro nome da pessoa. E os médicos não tinham conhecimento do que estava sendo feito. Então, eles oraram. O grupo escolheu determinar o primeiro grupo, vamos supor, ou o segundo, e oraram durante 28 dias pela saúde daquelas pessoas. Passados os 28 dias, foi feito um exame e foi comprovado que 11% das pessoas às quais tinham sido feitas as preces, elas tinham tido uma cura acentuada. Repetiu-se durante mais um ano e durante esses 12 meses foi muito maior ainda a cura. Essa mesma pesquisa foi feita aqui no Brasil, em Brasília. Eu sei que o Hospital das Clínicas também costumam fazer essas pesquisas, mas eu tenho conhecimento dessa de Brasília, que foi feita também do mesmo tipo dessa de Kansas City, com os pacientes não se conhecendo, não se sabendo qual era a doença, e o resultado foi de 58% de melhora. Então, nós sabemos que a oração traz inúmeras curas. E como nossa doutrina é uma doutrina científica, uma doutrina de pesquisa, nós estamos tendo comprovações científicas da cura através da prece. Por que através da prece nós conseguimos a cura? Porque a prece é como se fosse uma transfusão espiritual de energias. É a mesma coisa que um plasma que vai entrar na nossa corrente sanguínea, como diz o de Lucas no livro. Ele diz que ela vai trazer para nós reservas de forças energéticas
que vão fazer com que nós boa tarde, que nós podemos superar todos os nossos padecimentos. Então é um plasma que dependendo de que nós vamos receber esse plasma, depende também de nós. Não adianta você vir à casa espírita, você vem fazer um passe, chegar aqui, achando que você terminou a palestra, você vai entrar na sala de passes, você vai tomar o passe, que você vai sair daqui curado. Além de você precisar ter o seu merecimento, você precisa ter fé e você também precisa se preparar para receber. Então não é porque você entrou na casa espírita que a casa espírita vai lhe fornecer o plasma necessário. Não. Esse plasma vai ser necessário que você recebe e vai ser guardado nas devidas proporções, formando como um suplemento vitamínico dentro de você, de acordo com você. Então as preces trazem para nós recursos terapêuticos muito potentes, que atuam em auxílio não somente ao nosso, como também daqueles a quem nós pedimos. Não há nenhuma situação em que a gente diga assim que a prece é inútil ou desnecessária. Algumas pessoas costumam dizer, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, tem uma parte que diz assim, que tem pessoas que acham que não há necessidade de nós pedirmos, porque Deus já é nosso Pai, é todo-poderoso, Ele sabe do que nós precisamos, então não tem necessidade de eu pedir. É a mesma coisa você achar que não tem necessidade de pedir, porque Ele sabe do que nós precisamos e Ele sabe do que nós precisamos, o que nos é merecido. É a mesma coisa nós, com nossas crianças em casa, sabemos que as nossas crianças precisam, então se a criança às vezes está com sede, já quando consegue pedir água, se ela não vem nos pedir água, você não vai ficar com um copo de água atrás dela, filhinho, você quer água? Não, ela tem que pedir. Então é a mesma coisa em relação à prece. Nós temos que pedir ao Pai. E como a doutrina espírita nos diz, que a prece tem 3 finalidades importantes. É louvar, é pedir e agradecer. Normalmente dessas três finalidades, nós utilizamos só uma. Vamos dar uma parada e uma pensada. Nós utilizamos só uma. Das 3 que a doutrina nos ensina. Ou seja, louvar. Louvar é reconhecer a Deus como nosso Pai e pedir a Ele, agradecendo a Ele, todos os benefícios que Ele nos dá e principalmente seguindo os seus ensinamentos. Isso já é uma maneira de nós orarmos. Nós pedir constantemente a gente pede. Nós vivemos mais pedindo do que outra coisa. Se nós formos fazer no final do dia, começar a anotar quantas vezes nós pedimos e quantas vezes nós agradecemos, nós vamos ver que os itens do pedido é muito maior do que os itens do agradecimento. Porque nós devemos agradecer. Sempre nós agradecemos com as pessoas quando nos fazem alguma coisa, até nos dão passagem para passar muito obrigado, nós agradecemos. E por que não agradecer ao Pai os benefícios que nós recebemos através das nossas preces? Então nós devemos, principalmente, agradecer de tudo que nós recebemos, a começar por esse planeta maravilhoso que nós moramos, onde nós devemos agradecer aos nossos pais, pela oportunidade que nos deu da reencarnação, agradecer aos nossos antepassados, como diz diz o Soshinoye, que costuma se agradecer aos antepassados. Então é um ensinamento muito sábio deles, que nós devemos colocar também em prática. Agradecer principalmente aos nossos pais a oportunidade que nos deu da reencarnação. Porque nós sabemos que a reencarnação é a oportunidade que nós temos de crescer, de nos melhorar e progredir, não somente esta encarnação, mas para as outras que porventura virão. Então as pessoas costumam contestar a eficácia da prece. E porque eles acham que nós temos que ter coragem para enfrentar as vicissitudes do nosso dia a dia. Não. É através da prece que nós vamos criar coragem, nós vamos criar paciência, ou seja, sabedoria. Não paciência. Paciência a gente não tem a gente não perde aquilo que a gente tem.
Não tem. Então, você diz assim, eu não tenho paciência. Você não tem paciência realmente, se você não tem, porque você não vai perder nada. Só se tem, então nós devemos ter sabedoria e resignação. Sempre tendo a certeza que tudo que nós pedimos, nós obteremos, mas de acordo com o nosso merecimento e de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes nós pedimos e não somos atendidos. Então, às vezes, nós podemos ficar até constrangidos e, por que não, às vezes, até revoltados. Puxa vida, Deus não me ouviu, eu pedi tanto, eu necessitava tanto disso, e Ele não atendeu o meu pedido. Como nós dissemos anteriormente, como nosso Pai, Ele sabe de tudo. Então, naquele momento, aquilo que nós pedimos não era necessário para nosso bem. Então, nós vamos ver no futuro, ou até às vezes bem no futuro não muito longo, que aquilo que nós pedimos, às vezes ia ser mal para nós. Nós não vimos acontecer. Então, a gente pede um emprego, pede a mudança para comprar uma casa nova, porque nós estamos pedindo no ter. No ser, dificilmente a gente pede, né? Nós pensamos sempre em ter. O ser humano quer sempre ter. Então, nós pedimos e não conseguimos. Então, nós nos revoltamos. Não, porque Deus sabe que naquele momento aquilo não era bom para nós. Até um casamento, né? Às vezes a gente pede o casamento e não consegue aquele que ele quer, porque Deus sabe que não era aquele o nosso companheiro ou a nossa companheira certa. Então, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas ansiedades, são válvulas que nós carregamos e que essas reservas das energias, com essas energias negativas de raiva, rancor, medo, elas se esvaem. E muitas vezes nós chegamos até a ficar assim esmorecidos. Tem pessoas que, dependendo do que acontece, chegam a ficar até com o cabelo branco de um dia para outro. Acontece. Por quê? Porque eles tiveram como se fosse uma hemorragia magnética, onde a perda de energia foi muito grande. Então, os cabelos ficam brancos e nós ficamos assim abatidos. Abatidos normalmente, até nós mesmos nos achamos, né? Então, as pessoas chegam para nós e dizem assim, nossa, você está abatido, o que está se passando? Aí nós contamos sempre os nossos problemas, porque nós gostamos de ser assim, coitadinhos, né? Então, a gente se sente bem quando alguém fica com dó de nós, porque nós estamos passando por uma dificuldade. Mas se nós, naquele momento, nós orarmos com fé, com esperança, com resignação, nós teremos atendidos e seremos novamente recebendo aquele plasma necessário para nos fortificar. Então, a oração é um abastecimento de energia. André Luiz, nosso sábio André Luiz, que é o nosso repórter do mundo espiritual, no seu livro Missionários da Luz, no capítulo 5 e 6, André nos mostra mais uma vez a eficácia da prece. Então, ele conta de um rapaz que ia à casa espírita, acompanhado da sua mãe. Então, quando ele entrava na casa espírita, ele sentia-se muitíssimo bem. Recebia todos os eflúvios que a casa emanava. E a esposa dele não costumava frequentar a casa espírita. Mas era uma mulher devota da oração, uma mulher íntegra, e ficava em casa. Quando ele saía da casa espírita, ele comentava com a mãe, interessante, né? Eu me sinto tão bem na casa espírita, mas quando eu saio, eu me sinto assim, mal, parece que eu tenho alguma coisa comigo, eu tenho vontade de frequentar casas de mulheres de vida fácil, eu não sei o que se passa comigo. O problema era que quando ele saía da casa espírita, tinham 2 companheiros que o acompanhavam. Então, ele sentia a presença disso. E André Luiz, junto com o seu mentor, acompanhavam e viam que realmente ele estava sendo, estava emanando energias negativas sobre aquele rapaz. Só que, quando ele adentrava a sua casa, ele sentia-se bem novamente. Aquilo tinha passado. Ele chegou a comentar com a mãe dele, mãe, parece que quando eu chego na minha casa, eu entrei novamente no centro espírita. Por que será que acontecia isso?
porque a esposa dele era uma senhora devota nas suas preces, nas suas orações, e no momento que ela fazia as suas vibrações dentro de casa, a sua casa estava como imantada pelas forças energéticas do plano espiritual que impediam que aqueles irmãos malfeitores penetrassem na casa. Então, daí nos mostrar os benefícios da prece e a necessidade de nós fazermos o nosso evangelho no lar. Convidarmos pelo menos uma vez por semana o nosso mestre amado Jesus que venha nos visitar. Todos vocês estão a par da necessidade do evangelho do lar e a proteção que o evangelho nos traz. Bezerra de Menezes costumava dizer que quando nós fazemos o evangelho do lar, que nós colocamos um copinho de água e dizemos assim que o plano espiritual fluidifica esta água, trazendo as emanações necessárias para o corpo, para a matéria e pelo espírito de todos que aqui habitam, não é só naquele copo que está fluidificado, não é só aquele copo que está imantado. Bezerra chegava a dizer que a caixa d'água da casa está imantada. Então, você imagine com 2.000 litros de casa, que maravilha, né? Até o nosso banho vai ser purificado, né? Então, eles nos mostram a necessidade de nós fazermos o evangelho no lar. Convido as irmãs e os irmãos presentes, se não costumam fazer, que tomem conhecimento como é feito o evangelho no lar e façam. Que vocês, quem mora em apartamento, não estão só beneficiando através da prece o lar de vocês, mas vocês estão beneficiando as pessoas que moram acima de vocês e as que moram abaixo de vocês. E nós que moramos em casa, nós estamos beneficiando tanto os nossos vizinhos da direita, da esquerda, como os nossos vizinhos da frente, como os nossos vizinhos de trás. Então, a prece realmente é um benefício que Jesus nos ensinou, que nós devemos ocupar sempre nos nossos momentos de aflições, recorrer a ela. Nós sabemos que o mal de Alzheimer é a doença atualmente da moda, um mal que infelizmente pode atacar a qualquer um de nós, e foi feito em Toronto, foi comprovado em Toronto, na Universidade de Toronto, e foi apresentado pela Academia Americana de Neurologia em Miami, que as pessoas que tinham mal de Alzheimer e que antes de serem acometidas pela doença, costumavam ter como hábito a prece, o mal de Alzheimer não é que elas não tiveram a doença, mas a doença teve as suas funções letais mais lentamente chegando até a pessoa. Então, as suas funções mentais, elas perderam muito mais devagar do que daquelas pessoas que não tinham religiosidade nenhuma. Então, vocês viram que eu dei para vocês vários exemplos de academias. Se a Marilena se prendeu à pesquisa. Não, para provar para vocês. Porque a gente fala, segue o Evangelho, segue os ensinamentos de Jesus, mas cientificamente comprovado, abre mais a nossa cabeça, né? Principalmente em relação ao mal de Alzheimer. Então, nós concluímos que a oração, quando assentada na fé, as dificuldades não há dificuldade e não há cura que não sejam atendidas. Porque a prece, como diz no Evangelho, nos mostra Kardec, nos mostra Jesus, ela atrai sempre bons espíritos. Agora, assim, bom, eu estou fazendo oração, mas eu estou assim bem dispersiva. Será que eu vou atrair os bons espíritos? Não. Para nós atrairmos os bons espíritos, como disse Jesus, você precisa ter um recolhimento. Então, também nós devemos, para atrair os bons espíritos, termos nas nossas orações um bom recolhimento, bons pensamentos. Nós devemos ter uma vibração mental boa, porque se não entrar numa vibração mental, no mesmo nível dos bons espíritos, jamais nós poderemos ser atendidos como nós desejamos. Então, a doutrina espírita nos ensina que nunca nós estamos sós.
Nós somos vigiados como um Big Brother mais de 24 horas. Mas só que nós somos vigiados tanto por espíritos bons como por espíritos malfeitores. Tudo depende de nós. Depende exclusivamente de nós. Não adianta nós frequentarmos a casa espírita, não adianta eu vir aqui ensinar para vocês, estudar junto com vocês, não só ensinando, nós estamos estudando juntos os benefícios da prece, se eu não colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo juntos. Então depende de nós, do nosso comportamento, porque se o nosso Deus, nosso Pai, coloca ao nosso dispor os bons espíritos para nos ajudar, mas para isso nós temos que fazer as nossas vibrações. Jesus nos ensinou, se nós soubermos quem nós somos, que isso é muito importante, muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, nós saberemos o que nós vamos pedir. Então você sabe se realmente você merece aquilo que você está pedindo. E se nós soubermos, Jesus nos diz, nós soubermos o que nós vamos pedir, facilmente nós entenderemos aquilo que nós vamos obter. Se realmente é de valia para nós ou não. Então, nós devemos orar sempre. Jesus nos disse, orai e vigiai. Porque é orando e vigiando, mas nós devemos orar e vigiar e principalmente servindo. Não esquecendo de fazermos as nossas vibrações, não só por nós, nos nossos momentos de prece, orar pela humanidade, pelos irmãos que sofredores, daqueles que estão nas casas de detenções, nos hospitais, nos asilos, não sermos egoístas, que o egoísmo é um dos males mais fortes que existe na humanidade. Então nós devemos orar pedindo mais pelos outros do que por nós mesmos. Porque no momento que, como diz nosso irmão Francisco de Assis, é dando que nós recebemos. Então, no momento que nós estamos nos doando aos nossos irmãos que necessitam, nós estamos recebendo muito mais. Então, não percam nunca a fé de vocês. Tenham certeza que as suas preces serão sempre atendidas. E se não fossem, dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Kardec não teria colocado uma coletânea de preces. Vocês encontraram no capítulo 27, é o Pedi e Obtereis, que Kardec nos mostra, através dos Espíritos da Verdade, como que nós conseguimos, como nós devemos e como nós conseguimos os nossos benefícios através da oração. E no capítulo 28, que é o último capítulo que encerra o Evangelho, há uma coletânea de preces para todos os momentos difíceis da nossa vida. Inclusive para a hora de dormir, por uma criança que acaba de nascer, por um irmão que desencarnou, por um irmão mais infeliz. Então, se às vezes nós não conseguimos, como aquela senhorinha, conversar com Jesus e pedir que ele anote num papelzinho os nossos pedidos, podemos nos recorrer no final do Evangelho. Então, sempre orando e vigiando, que nós seremos atendidos. E para encerrar, eu gostaria de fazer para vocês, ler para vocês, uma prece árabe, não sei se vocês conhecem. Não tem autor, o autor é desconhecido e foi traduzida do árabe por Semi Draib. Diz assim: Deus, não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes. Ajuda-me, Senhor, a dizer sempre a verdade na presença dos fortes, e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos. Meu Deus, se me deres a fortuna, não me tires a felicidade. Se me deres a força, não me tires a sensatez. Se for me dado prosperar, permita que eu não perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade. Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não enxergar a traição dos adversários, nem acusá-los com maior severidade do que a mim mesmo. Não me deixe, Senhor, ser atingido pela ilusão da glória, quando eu estiver bem-sucedido, e nem desesperado, quando eu sentir o insucesso. Lembra-me que a experiência de um fracasso poderá proporcionar um progresso maior. Ó Deus, faz-me sentir que o perdão
é o maior índice da força e que o amor é a vingança à prova da fraqueza. Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança. Se me faltar a beleza da saúde, conforta-me, Senhor, a graça da fé. E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, crie em minha alma a força da desculpa e do perdão. E finalmente, Senhor, se eu te esquecer, te rogo mesmo assim, nunca te esqueças de mim. Alguém tem alguma... Olha, tem um minutinho ainda? Alguém tem alguma pergunta? Agora é aquele momento, né? De vocês participarem, ouvindo tudo que a nossa irmã falou a respeito da oração. Se ele quiser, poderá interagir. Pois não, menino. Eu estava no Hospital Mandaqui, no CRI, e que eu vou pôr um pequeno problema no coração, o cardiologista deu, né? Vou colocar um aparelho. Eu estava dentro do ônibus e veio na cabeça, não vou para casa. Aqui. Não vou para casa, né? Passar na casa do caminho, vou tomar. Eu ainda estava doendo quando eu estava dentro do ônibus, mas quando eu cheguei aqui, sentei, até que eu cheguei, estou sentindo bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe que a casa espírita está emanada de energias boas e que você foi beneficiada pelo plano espiritual de acordo com o seu merecimento. Então você veja que a própria espiritualidade não encaminhou você para aqui, que aqui você recebeu todas as emanações de energias, que essa casa já foi preparada desde manhã para receber a todos nós, e todos nós somos privilegiados, de acordo com o nosso merecimento. E que você, ao sair daqui, ainda se sinta mais fortalecida, que tenha coragem, tenha fé, que a cura chega através da prece. Não perca a sua fé, que Jesus está sempre contigo. Toda a cura, né? Toda a cura. As dores da alma, como diz o Hamed, não é? Nós curamos as dores da alma também com a fé, com a confiança que nós temos. Às vezes, é como nossa irmã disse, né? Não são preciso palavras. Não tem aquela música que fala assim, Senhor, eu estou aqui. E o pensamento vai até Ele. E Ele sabe realmente das nossas necessidades. Mas é preciso que tenhamos a humildade de reconhecer que existe algo superior e que poderá nos atender desde o momento que nós confiarmos. Então isso é muito importante. A esperança, a confiança, a certeza mesmo de que existe um ser superior a nós que tudo provê e tudo vê. Não é? Então é isso que vai nos confortar e quem sabe trazer a cura para a nossa alma. Certo? Muito bem. Mais alguém? Mais alguma coisa? Pois não. Nessas horas é importante que a senhora citou dos 3 itens, né? O louvar, o pedir e o agradecer. Então, a gente sempre está pedindo, como você diz, nós só pedimos, né? Então, mas é muito importante nos louvar. E, inclusive, nesse estado de louvação, a gente afasta os maus pensamentos, as besteiras da mente e nos deixa em contato sempre com Deus. Aí o pedir é natural. Inclusive flui mais rápido e nós temos o contato mais rápido ainda. É isso ainda. que a gente tem que aprender mesmo, Nós a louvar bastante. Isso é no nosso dia a dia, né? No dia a dia que nós vamos fazendo nossa reforma íntima e um aprendizado constante. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina de aprendizado diário, já dizia, instruí-vos e amai-vos, né? O local é muito importante também, né? É qualquer local. Qualquer local, depende de você. Se você desculpe chamá-lo de você, depende do senhor. Se o senhor se concentrar em qualquer lugar que o senhor esteja, qualquer local, é só se desprender e se ligar ao mestre. Ligar ao alto, que é reconhecer esse ser, né? É uma emanação de fluidos, que vão tanto os seus como você recebe. Através do fluido universal, os nossos pedidos e as nossas preces vão e voltam até nós, de acordo com o nosso merecimento. Eu friso muito de acordo com o nosso merecimento, porque às vezes a gente acha que merece tudo, e não está merecendo.
Então depende muito de nós. Pois não. Pois não, filha. Boa tarde. Boa tarde. Para energizar bem o lar, além do evangelho, a oração, você acha que há necessidade de mais alguma coisa? Não, só o evangelho que você recebe Jesus naquele dia, naquele horário, certo? Não precisa mais nada. E orar e vigiar, e você fazer todo dia a sua prece quando você levanta, e a sua prece agradecendo à noite pelo dia que você teve, sem muitas palavras. Meu Deus, Jesus, agradeço pelo dia maravilhoso que me deu hoje, e que eu pude enfrentar tudo que foi apresentado para mim com dignidade, com resignação e com força e coragem. Basta. Basta. Alguém mais? Não quer, Dorotinha? Quer? Então, eu me lembrando de um caos, de um escravo, que todo dia ele saía da senzala e ele olhava para o céu e falava assim: preto velho está aqui, Senhor. Conheço muito. Pode falar para talvez aos nossos Não, colegas. eu me lembro só dessa frase. Minha avó me contava isso. Ela falava assim: você não precisa fazer a oração. E eu até me emociono porque ela falava assim: você não precisa fazer oração, porque eu estudei em colégio de freira, né? Colégio de freira que tem mania de falar, tal, não sei o quê, papapá. E ela fala assim: Dô, você não precisa fazer grandes orações para Jesus. Porque tem uma história que minha mãe me contava, que quando o preto velho saía da senzala, ele olhava para o céu e ele falava assim: olha, Jesus, preto velho está aqui. E ele sempre foi atendido. Quando ele morreu, ele foi o primeiro da fila, o senhor de engenho ficou e ele foi o primeiro a ser atendido, entendeu? Os amigos estavam esperando, porque Jesus falava assim: olha o meu amigo chegando, entendeu? Então ele falava assim, aquilo para mim foi tão... É uma história emocionante. E assim, do jeito que minha avó contava, sabe? Às vezes eu me lembro que né, tanta história, tanta parafernália, né, para orar, tanta palavra bonita, tal, não sei o quê. E aí eu me lembro do preto velho tá aqui, Senhor, entendeu? Porque vem da alma, né? Vem do fundo da alma. Então é bem isso, oração é do fundo da alma, não precisa das palavras, não precisa nada. É da simplicidade, é da humildade, que a oração é o que vale. Até no momento de aflição, diz: Jesus, olha aí por mim, tomai conta de mim. É uma oração que você está fazendo ao Pai, né? Muito bem. Mais alguém? Ainda temos um minutinho, se alguém quiser fazer. Ou alguém quiser fazer alguma colocação, como a nossa companheira? Não? Tudo bem, então. Nós agradecemos. Eu que agradeço por vocês a oportunidade, porque toda vez que a gente tem a oportunidade de vir fazer uma palestra, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos assim procurando melhorar cada vez mais e colocar em prática os ensinamentos que a gente passa para vocês. Que agradeço a oportunidade, que Jesus abençoe todos vocês e abençoe principalmente esta casa que recebe a todos nós com os braços abertos. Que Jesus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem-vinda sempre. Obrigada. Vamos então, agora, a senhora pode se sentar. Pode ficar aqui, posso? É? Deixa, não estou bem aqui, pode ser. É? Pode ser. Será que... Acha que vim aqui? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Então agora é chegado o momento de nós agradecermos pelas instruções que recebemos nesta tarde, guardando em nossa mente, a fim de utilizarmos esses ensinamentos no momento que nos for mais propício. Sabemos que enquanto a nossa irmã conversava conosco,
Muitos amigos da espiritualidade estiveram aqui presentes, trazendo o seu carinho, o seu benefício para nós. O amparo, com certeza, não faltou, como sempre acontece. Então nós queremos agradecer de todo o nosso coração a esses amigos espirituais. Eles não nos pedem identidade, eles não nos pedem favor algum, eles apenas se dispõem a nos ajudar. Confiemos nisso. Que toda ajuda que nós recebemos, além do esclarecimento, vai ser completada através do passe, essa troca de energias que nós vamos receber. Então fiquem confiantes. Mas é o momento também de nos doarmos, né? Já que recebemos tanto. Então, neste momento, nós vamos pedir por aqueles que não estão aqui conosco. E são tantas criaturas que passam por tantos problemas, sejam eles de ordem financeira, sejam eles de ordem física, as enfermidades, sejam eles o desprezo, o abandono, qualquer situação que possa ferir um dos nossos irmãos. Então nós vamos pedir a Jesus que possa sustentá-los nessa esperança, nessa fé, que eles sejam fortes, recebam essa carga energética que nós, através do nosso pensamento e do nosso sentimento, vamos emitir para eles. Tenhamos, então, a certeza de que realmente receberão. E se conhecermos alguém que esteja enfermo, que esteja passando por alguma situação difícil, mentalizemos essa criatura, um irmão nosso. Pode ser um parente, pode ser um conhecido, pode ser alguém de quem alguém nos falou. Pensemos então nessa pessoa e vamos emitir essa vibração amorosa, fraterna, confiando em que o Senhor realmente sustentará essa criatura. Lhe trará conforto moral, conforto espiritual. E os nossos lares? Pensemos nos nossos lares, nos nossos familiares, aqueles que convivem conosco. Pensemos neles. Que o nosso lar seja esse ninho de amor. Que haja a harmonia, que haja o equilíbrio, que haja a concordância. Somos pessoas diferentes, não importa. Nós estamos ali reunidos sob o mesmo teto. Que haja luz no nosso lar. E assim nós estaremos também favorecendo esse convívio com nossos filhos, nossos pais, esposo, esposa, seja de que forma for. E não se esqueçam da necessidade de cultuarmos realmente, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante, não é? No momento em que nós estamos ali reunidos, o copinho de água que vai ser fluidificado, colocado o remedinho, também a equipe espiritual estará ali favorecendo toda a higienização do lar, favorecendo até o quarteirão todo onde nós moramos. A luz se expande, porque são vibrações de amor, são vibrações de paz, vibrações de conforto. Então ela se expande e cresce e atinge todo o quarteirão. Jesus amado, agradecemos pela sua presença entre nós. Dai-nos, Senhor, a força necessária para nos corrigirmos a tempo. Dai-nos, Senhor, a humildade para reconhecermos que existem espíritos, existe um poder maior que rege todo o universo e que é o Senhor que nos criou. Se Ele nos criou para o bem, para a felicidade, para a alegria. Graças a Deus.